Vamos para mais uma devocional? Essa de número 28. Agradeço a oportunidade que Deus me dá nesta manhã de compartilhar com você a rica palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele trata a respeito da vida eterna, da nova vida dada por Deus. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. E ele mostra depois o que significa esta morte nos versículos 2 e 3, falando que a morte era o domínio das trevas, sendo o sistema deste mundo o príncipe da potestade do que é o próprio Satanás. E ele chega a dizer que aquele carrega o espírito do filho da desobediência. Depois, no versículo 3, ele se inclui dizendo que todo ser humano andavam segundo a carnalidade. E ele diz que éramos, por natureza, filhos da ira. Versículos 4 a 6, ele fala sobre a maneira como graciosamente Deus nos reviveu ou fez nascer de novo. E versículo 6, ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos versículos 8 e 9, ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Mas eu quero frisar com você hoje o versículo 10, que diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sendo assim, é muito interessante você entender a função daquele que está em Jesus, neste mundo, quando você vive dentro deste propósito de Deus, quando você é nascido de novo, quando você é chamado para viver em Cristo, este viver em Cristo, inclusive o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, este viver em Cristo, essa salvação, essa nova vida, ela nos é dada, nós somos feitos de Deus. A palavra feitura aqui no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa feitura é um termo, no termo original, é o que dá origem ao nosso poema no português. É o poema, é uma criação muito pessoal de Deus, com uma identidade de Deus. É muito comum você conhecer uma obra literária através do seu autor. Porque numa poesia, por exemplo, o autor acaba deixando ali as suas digitais, deixando ali a sua identificação. E com o passar do tempo, as pessoas vão lendo os seus poemas e vão identificando pelo poema o autor. E aqui neste caso é muito parecido. Nós fomos feitos poemas de Deus, nós somos poemas de Deus e devemos então carregar no nosso caráter e consequentemente então na nossa ação de vida. E aí nessa ação de vida você tem algumas coisas muito importantes para serem destacadas. Mas antes, nisso nós temos que manifestar então o caráter de Deus. As pessoas têm que identificar Deus na nossa vida através das nossas ações, porque somos a revelação deste Deus, porque carregamos a sua imagem e semelhança, agora restaurada em Cristo Jesus. Lembra de Mateus 5,16, quando Jesus disse, assim brilhe a vossa luz no mundo, com boas obras para que as pessoas vejam as obras e glorifiquem a Deus. Ou seja, a revelação é de Deus, a glória é de Deus. Então, algumas coisas importantes aqui. Veja bem, a maneira como nós nos portamos diante das circunstâncias da vida. Como está o nosso coração? Nós colocamos o nosso coração nas coisas daqui da terra?
Nós estamos investindo pesado nas coisas aqui da terra, nas coisas materiais. O que mais nos preocupa é dinheiro, saúde, proteção, ou nós estamos investindo nas coisas espirituais para o céu. O que mais nos preocupa, ou o que tem a primazia no nosso coração, é nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus. Essa deve ser a nossa razão. É dessa forma que nós vamos manifestar então a glória de Deus. É dessa forma que nós vamos então fazer Deus conhecido através da nossa vida, quando nós queremos mais e mais ser parecidos com Jesus. A segunda coisa importante é que quando nós nos buscamos realmente sermos parecidos com Jesus dentro dessa feitura, nessa restauração de Deus para a nossa vida, nós nos colocamos dentro de um propósito muito especial de saber lidar com as circunstâncias. Não significa que elas não vão nos machucar, não significa que não vai doer, que nós não vamos chorar, não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós teremos um fundamento. Vamos lembrar do salmista quando ele disse: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu quando clamei, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E depois ele disse: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse esperar no Senhor, este esperar no Senhor, ele faz toda a diferença. É claro que o coração fica aflito, só que nós temos o Senhor para nos refugiar. Então, a postura nossa diante das circunstâncias revela também que somos feitura de Deus. Ah, mas eu tenho tido algumas dificuldades. Coloque isso na presença do Senhor. Coloque. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para que Ele lhe fortaleça, tá bom? Você que já está em Jesus, você é uma feitura, você é um poema. Se você é poema de Deus, então que Deus seja identificado. Primeiro, nas suas prioridades. Segundo, na sua reação ou nas suas reações diante das circunstâncias adversas da vida. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém.